Nosso personagem desta noite é o cego Bartimeu. Semana passada nós olhamos para a vida de Davi, mais uma etapa, mais um episódio da sua jornada, da sua trajetória, e descobrimos que é possível virarmos páginas da vida de maneira madura e vitoriosa. Hoje à noite eu quero pensar com você que quando você vira uma nova página, essa página está normalmente em branco, então é hora de começar a escrever uma nova história. Escrevendo uma nova história. Você pode repetir esse tema comigo? Vamos lá? Quero ouvir só as mulheres. Tem gente que escreve tão mal que nem o médico consegue entender. Tão mal que nem ele mesmo, depois que escreveu, consegue ler, interpretar o que escreveu. Na vida, também essa analogia se aplica. É preciso aprender a escrever a vida de maneira correta. Agora eu quero ver os homens. Vamos lá? Os homens? Escrevendo uma nova história. Hoje à noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você para a gente sair daqui ao final deste culto com o desejo, compromisso, desafio de iniciarmos uma nova história que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos escrever. É possível escrever uma nova história. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, aí na sua Bíblia. Evangelho de Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. A Bíblia diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Mas muitos o repreendiam para que escalasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? O cego disse: mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Pegue aí a sua Bíblia. Vamos relembrar a nossa declaração diante da palavra de Deus. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E nesta noite, esta palavra é poderosa para iniciar uma nova história na minha vida. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a ação do Teu Espírito ministre ao coração e à vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Do junior, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, ao senhor, à senhora, aquele que tem mais idade. Que todos nós sejamos impactados pela palavra do Senhor e que o nosso coração tenha o compromisso de, com a graça e no poder do Teu Espírito, começarmos hoje a escrever uma história de vitória diante do Senhor. Uma história de vida diferente, para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, Pai. Que o Senhor ordene anjos a respeito deste lugar.
cerca este lugar com muralhas de fogo, e que a tua presença seja a presença neste lugar, que repreenda todo espírito maligno, toda ação diabólica, toda interferência entre a voz do Senhor e o nosso coração. Que essa seja uma noite de cura, de transformação, de salvação e de milagres para cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. O verso 51 e 52 está aí na projeção, e eu queria que você lesse comigo. Dá para ver bem aí no fundo? Adenor, está chegando bem aí, filho? Tranquilo? Cris? Robson? Que bênção, filho, faz o nome certo, hein? Que alegria. Vamos lá então, vamos repetir juntos? O que aleluia. Imagine se nessa noite Jesus entrasse por aquela porta e dissesse: Lucieres, que queres que eu te faça? Não sei se com essa entonação, né? Não sei se precisa dar essa, mas fica mais bonito pelo menos, né, Patinho? Que queres que eu te faça? Você já pensou na resposta, Patinho? Marcelo, que queres que eu te faça? Senhor, que eu case. Mais ou menos isso, Senhor. É isso aí mais ou menos, Marcelo? Mais ou menos isso, não é? É a expressão imediata, a resposta imediata que salta do coração de alguém que está vivendo uma angústia e uma necessidade. Agora é interessante, irmãos, que a resposta é tão óbvia quanto a pergunta. Imagine se o cego Bartimeu dissesse: Senhor, não, eu queria uma bengala nova, a minha está quebrada, faz um milagre, me dá uma bengala nova. Um cão guia. A resposta à pergunta óbvia é tão óbvia quanto a pergunta e a resposta: Senhor, eu sou um homem cego, mendigo à beira do caminho, e o meu desejo é, a partir de hoje, escrever uma nova história da minha vida. É isso que eu quero. Senhor, eu quero hoje, e é o meu clamor, eu quero hoje me levantar, andar, enxergar e ver, para a partir deste momento escrever uma nova história na minha vida. Querido, quem sabe essa não seja a sua noite de sair daqui e dizer: Deus, a partir desta noite, no poder da graça e no poder do Espírito de Deus, eu começo a escrever uma nova história na minha vida. E a gente vai aprender com esse homem algumas coisas importantes sobre o que é e o que eu faço e como é que eu posso escrever uma nova história com Deus na minha vida. Algumas coisas estão explícitas no texto, outras estão implícitas, outras nem estão no texto, mas eu quero compartilhar com você assim mesmo, de forma que você e eu tenhamos os requisitos e a compreensão clara para a gente, a partir de agora, escrever uma nova história diante de Deus e uma história de vitória, irmãos. Amém, queridos? Porque de fracasso, não sei você, eu já estou cansado. Eu só quero agora, como diz aquela música, só vitória. Eu acho que meu recurso de fracasso já foi. Eu quero só vitória. Eu não sei se é só vitória que me espera, mas eu sei que eu quero todo dia escrever com Deus uma nova história na minha vida. E algumas coisas que a gente precisa entender aqui, algumas verdades sobre a sua própria biografia. A primeira verdade é a seguinte: a vida é uma história escrita a cada dia sobre várias circunstâncias. Você pode repetir essa frase? Vamos lá? A vida todo dia você escreve uma parte da sua vida. Só que é interessante que você não escreve a história da sua vida sozinho. Que bom se eu pudesse pegar uma pena, uma caneta, um papel e escrever sozinho a minha história. Não é possível, porque os meus pais já participaram dessa história, os meus irmãos já participaram dessa história, a minha primeira escola fez parte dessa história, os meus amigos fizeram parte dessa história, os meus relacionamentos são parte dessa história, minhas decisões a cada dia é parte da minha história, como eu reajo às coisas que me acontecem é parte da minha história. Então não dá apenas para imaginar uma história e dizer: eu quero que a minha história seja assim.
A vida é uma história escrita a cada dia, sob várias circunstâncias. Segunda coisa importante para a gente entender nessa pegada inicial: na história da vida, é mais importante como terminamos do que como começamos. Você pode repetir essa frase? Vamos lá? A gente começa sempre muito bem, não é? É só como acontece isso. Esse ano eu vou começar a fazer exercício físico, vou para a academia. Irmão, com sinceridade, agora vamos ser sinceros, ninguém vai filmar, só está filmando eu, não vai filmar você. Então você levanta a mão sem preocupação, não vai aparecer na TV, nem na internet, só eu vou ver. Quantos aqui já fizeram essa promessa? Em dezembro, ano que vem eu vou entrar na academia. E começou em janeiro, mas não terminou. Quem já fez essa Amém, muito bem. Fora os que ficaram com vergonha de falar, né? Aqueles que fizeram em secreto e nem começaram e não avançaram. Todos nós já começamos bem as coisas. Mas Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz que é mais importante como as coisas terminam do que como elas começam. Hoje nós estamos, eu acho que na maioria dos estados hoje terminou os campeonatos estaduais. Meu time, por exemplo, não fiquei nem sabendo que colocação ficou, não apareceu na final, né? Eu não sei porque, a gente dá uma chance para os outros. Mas eu cheguei em casa tardezinha e peguei o finalzinho do jogo, da final do Paulista, Santos e Ituano. E no finalzinho, depois lá da comemoração, dos pênaltis e tal, alguém entrevistou um jogador do Ituano e ele disse assim: a nossa conquista hoje é para provar que um time do interior, com um pouco de esforço, de dedicação e com caixa abaixo, é possível fazer grandes conquistas. É mais importante como a gente termina do que como a gente começa. Um time pequeno como o Ituano certamente começou cheio de preocupações. Se a gente conseguir chegar até a segunda fase está bom, né? Se conseguir chegar até as quartas de finais está bom, a semifinal está ótimo, a final extraordinário, ser campeão seria demais. Porque é assim na vida, é mais importante como a gente termina. Então, querido, ouça, no nome de Jesus, se você chegou aqui hoje com a vida toda arrebentada, com o pecado dominando você, com sua vida espiritual, emocional, familiar arrebentada, ouça, olhe para mim. Tá bom, foi assim que você chegou, mas esse não é o seu fim. Você pode terminar diferente. Você pode hoje começar a escrever uma nova história na sua vida. Você pode hoje começar a escrever uma história de vitória, de conquista, de virar essa história, essa página e escrever uma história de vitória. Então vem a terceira lição. A história da vida pode revelar situações que nos parecem duras e injustas. Sim ou não, irmãos? Esse homem estava à beira de um caminho. A Bíblia diz que ele era cego e fazia o quê? Mendigava, pedia esmolas. Certamente, querido, não era de uma família rica, porque um cego rico estaria em casa, tomando água de coco, Coca-Cola gelada, comendo biscoitinhos, um sonho, um pudim na célula, só vida boa. Mas um cego pobre ia para a rua fazer o quê? Ia para a rua pedir esmolas. Ia pedir esmolas. Agora, eu fico pensando, por que será que esse homem era cego? Não sei, irmão. No imaginário de um judeu, imaginário judaico, e no contexto cultural dos judeus, havia algumas possibilidades. Primeiro, havia sobre ele peso de maldição. Ele nasceu cego, então os pais pecaram. Houvera cometido algum erro grave e caiu sobre ele a condenação da enfermidade da cegueira. Porque para um judeu, toda enfermidade grave é sinal de que houve ou há alguma coisa errada na sua vida. Ainda bem que um dia Jesus recebeu essa pergunta e disse: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso se fez para que a glória de Deus se manifestasse. Então a gente pelo menos fica livre, não é? De ficar julgando as pessoas ou tentando adivinhar por que isso aconteceu. A verdade é que ele era cego e pobre. Era justo? Não sei, acho que não. Porque no meu coração não é justo que ninguém seja cego.
Que ninguém seja mendigo, que ninguém passe a vida se arrastando, mendigando um pouquinho de comida aqui, um pouquinho de água acolá, um pouquinho de sossego adiante. Mas a vida é assim. Na história da sua vida não é diferente. Quantos de nós olhamos para trás da nossa vida e vemos quantos nós de injustiça já sofremos? Quanta injustiça você já sofreu? Quantas vezes alguém lhe traiu, lhe feriu, lhe machucou e você diz: não foi injusto comigo? Não foi. Mas a vida é assim. Mas ainda assim é possível escrever uma nova história. A quarta verdade, essa eu quero que você leia comigo uma voz bem forte. Vamos lá? A quarta verdade qual é? Amém, irmãos? É possível escrever uma nova história de vida pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso tudo foi só a introdução. Agora que a mensagem começa. Então vamos à seguinte questão: o que eu preciso fazer para começar a escrever uma nova história de vida para mim? O que eu preciso fazer para escrever essa nova história na minha vida? A primeira lição que eu aprendo com Bartimeu é que para escrever a minha história de vida, uma nova história de vida para a minha vida, eu preciso reconhecer que com Deus é sempre possível recomeçar. Vamos ver juntos? Eu preciso. Amém, queridos? Com Deus é sempre possível recomeçar. Um dia Deus olhou para a humanidade e disse assim: me cansei do pecado e da iniquidade, vou destruir a humanidade. E ele olha para a humanidade e vê na humanidade só pecado. Mas de repente ele olha para um homem, e a Bíblia diz: e achou Deus graça em Noé. Era o fim da humanidade, mas a graça de Deus alcançou Noé. E é por isso que você e eu estamos aqui hoje. Porque com Deus é sempre possível recomeçar. É sempre possível. Um dia Moisés, caminhando com o povo, conduzindo a terra prometida, saindo do Egito, depois de um tempo tenso, de pressão, de aflição, de cobrança, ele se esgota e diz: Deus, eu quero morrer, Senhor, não quero mais viver, não vale a pena continuar vivendo. E Deus disse a ele: Moisés, você está cansado, mas isso é só a primeira parte da trajetória. Eu tenho muito mais coisas para você viver e fazer. É só o começo. Um dia Elias estava cansado também, fugindo de uma mulher, fugindo da rainha Jezabel. Ele se esconde numa caverna e diz: Deus, eu quero morrer. E quando a gente pensa que é o fim, Deus está dizendo: se você quiser, é só o começo de uma nova história. Se você quiser, é só o começo de uma nova história. Então, querido, no nome de Jesus, esse é o primeiro passo para a gente construir a partir daqui uma nova história para a nossa vida. O que queres que eu te faça? O que é que você quer? Hoje à noite colocamos isso diante de Deus. Mas é uma segunda coisa importante que você precisa aprender na vida ao escrever a sua história. É que para escrever uma nova história, eu preciso aprender a pontuar corretamente minha vida. Vamos repetir essa frase? Vamos lá? Isso não está no texto, mas está no texto, graficamente escrito. Não está na história desse homem, mas está na minha história e na sua vida. Preste atenção. Quando a gente aprende a escrever e a ler, aprendemos também os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos, apenas para tentar dar à frase escrita a mesma entonação que a gente dá quando fala. E aí tem uma coisa prática. Lembro que uma vez uma pessoa foi pregar, e ele leu um texto quando Jesus cura uma pessoa com lepra, mas na simplicidade, acho que no nervosismo, o texto diz assim:
leproso diz a Jesus: Senhor, se queres, bem pode tornar-me limpo. E Jesus disse: quero ser limpo. Mas ele leu assim. E o leproso chegou a Jesus e disse: Senhor, se queres, bem pode tornar-me limpo. E Jesus disse: quero ser limpo. Aí começou a pregação. Irmãos, olhe para o texto. Se até Jesus queria ser limpo, quanto mais você e eu. Olha o que ele diz: quero ser limpo. Ô, irmão, você não leu a vírgula. É quero, vírgula, ser limpo. Isso dá um espaço, faz toda a diferença. Querido, preste atenção. Na nossa vida não é diferente. Você e eu precisamos aprender a pontuar a vida, para que de fato possamos escrever uma história melhor para eu e você vivemos. Quanta gente não está precisando aprender a colocar uma vírgula na sua vida? Sabe o que é uma vírgula? É um sinal gráfico para dar um espaço de respiração na mesma frase, na mesma oração. Quantos de nós estamos precisando aprender simplesmente dar uma pausa na vida? Parar para ouvir mais o que o outro está dizendo. Quem sabe você, esposa, que está aqui hoje à noite, vivendo conflito em casa, o segredo não seja colocar uma vírgula na sua palavra, no seu relacionamento. Deixa ele falar um pouquinho, ouça o que ele está dizendo, dê uma pausa. Às vezes o que a gente precisa é colocar um pontinho de exclamação na vida. A exclamação é a expressão de uma emoção, não é? Patinho, você está aqui, filho. Primeiro pega aquele copinho que ele está balançando, ele está me incomodando já. Está rodando ali. Isso. Agora responde para mim uma coisa, fica em pé. Você falou para a Beti hoje que você a ama, com essas palavras: querida, eu te amo, ou pelo menos disse: eu te amo. Disse, Beti: olha que lindo esse menino, hein? Tá bom. 10 vezes. Pode aplaudir, Patinho, esse menino lindo. Então, irmãos, você que anda sem emoção em casa, fala com o Patinho de dar umas dicas depois do culto, né, filho? Dá uma orientação para os irmãos, dá uma força. Obrigado, pode sentar. Sabe por quê, querido? Porque uma expressão que demonstra emoção faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Qual foi a última vez que você, pai, olhou para o seu filho e disse: filho, eu te amo? Qual foi a última vez que você, filho, olhou para sua mãe e disse: mãe, eu te amo? Está faltando pontuação na história da nossa vida, meus irmãos. Está na hora de colocarmos mais pontos de exclamação e expressarmos aquilo que sentimos pelo outro. Isso fará muita diferença na nossa vida. Alguns de nós estamos precisando colocar um ponto de interrogação. Fazemos mais perguntas. E se a gente perguntar de maneira correta, vai receber as respostas corretas. O almoço estava gostoso? Estava bom. O arroz com o jeitinho que você gosta? Ficou. Às vezes a nossa vida está tão perdida porque não estamos colocando a pontuação correta. Mas o ponto que eu mais gostei foi o último, que é o ponto final. Toda frase tem que terminar como, irmãos? Com um ponto. Às vezes interrogação, exclamação, um ponto final. Um ponto final. Alguns de nós estamos precisando simplesmente começarmos a colocar pontos finais na nossa vida. Está dominado por um negócio que te controla todo dia. Ah, pastor, eu tenho um vício e eu fumo, não consigo parar de fumar. Quem sabe não está na hora de você botar um ponto final nessa história hoje? E dizer: agora eu coloco um ponto final e começo a escrever uma nova frase, uma nova fase da minha vida. Talvez você seja precisando colocar um ponto final em alguns relacionamentos que são perniciosos na sua vida. Mas faça isso, querido. Estabeleça uma pontuação correta e comece a escrever uma história de vitória para a sua vida. E eu tenho uma terceira lição para te aprender com esse homem agora. Para escrever uma nova história, eu preciso estar sempre alerta às manifestações do quê? Da graça de Deus. Vamos ver juntos?
há uma coisa interessante, chama a minha atenção. Deus ama o mundo, irmão, sim ou não? Vamos parar com esse negócio que Deus me ama mais do que ama os outros. Não, Deus ama o mundo todo. Todo me ama até o patinho, não, patinho? E muito, não é? Demais, ama muito. Assim como Deus me ama, Deus ama aquele que não o adora. O amor de Deus é incondicional para todas as pessoas, e em toda a terra se vê manifestações da graça de Deus. Em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda. Havia uma coisa interessante naquele tanque. Em volta daquele tanque havia uma multidão de gente enferma, e de vez em quando acontecia um milagre naquele tanque. O texto diz que um anjo descia e movimentava as águas, e naquele momento, quem entrava naquela água, o primeiro a entrar na água, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. O que é isso, irmãos? Manifestação da graça de Deus. Outro dia eu vi um cara que um carro bateu no outro carro, o carro capotou, ele estava em pé, parado na rua, o carro passou por cima dele capotando e não o machucou. O que é isso, irmãos? Manifestação da graça de Deus. A Vê me contou que viu na televisão outro dia um cara que afundou um navio, e ele ficou preso dentro do navio, eu não sei quantos dias, num buraquinho, ficou ar lá dentro, não sei como. E dias depois o pessoal mergulhando para buscar os destroços do navio, tentando achar corpo e tal, tirando as coisas, acharam o camarada vivo lá dentro. O que é isso? Manifestação da graça de Deus. Se você quer escrever uma nova história para a sua vida, esteja alerta para as manifestações da graça de Deus. Esse homem estava à beira do caminho, e Bartimeu ouviu: Jesus está passando por aqui. Você conhece essa música, Betinho? Vou cantar, acompanha comigo. Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos. Não é muitas bênçãos? Mudei um pouquinho a letra. Muitas bênçãos para mim e para você. Quando Jesus passa, alguma coisa sobrenatural pode acontecer. E Bartimeu teve essa percepção: a graça de Deus está passando aqui e eu preciso aproveitá-la. Eu preciso me apropriar disso. É manifestação da graça de Deus. Eu preciso de cura. E Bartimeu começa a clamar e dizer: Jesus, Nazaré, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Querido, se você quer escrever uma nova história a partir de hoje na sua vida, comece a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha vida, muda essa história, Senhor. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ser escravizado pelo vício. Eu não quero mais ser um mau marido, uma má esposa. Eu não quero ser um filho rebelde. Eu quero ser diferente, Senhor. Olha para mim, tem misericórdia, muda essa história hoje, Senhor. E Bartimeu está dizendo: Deus, eu sei que a tua graça está passando neste lugar e eu não posso perder a oportunidade. O negócio é que a graça de Deus se manifesta em todo lugar, irmão. É como pipoca, vai pipocando para todo lado. Todo lado. Mas a gente tem um coração duro. Não, foi sorte. Não, estava destinado. Graça de Deus se manifesta todo dia sobre a sua vida. Aproprie-se dela. Quer escrever uma história nova para a sua vida? Aproprie-se da graça de Deus. Próxima lição que eu aprendo com este homem: para escrever uma nova história de vida, eu preciso enfrentar com coragem as circunstâncias contrárias e perseverar. Vamos ver juntos? Eu preciso. O homem estava gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. E o pessoal: para. Ele tem mais o que fazer. O que ele fez, irmãos? Fez como você faz muitas vezes: tá bom, então, meu destino é ser cego. Jesus ia passando, colou tanta gente, era a minha oportunidade.
O pessoal diz que eu não posso gritar, não posso clamar, ele não vai me ouvir mesmo, não vai me entender, então deixa, é assim mesmo, a vida é um desgaste, eu estou desgraçado mesmo, daí para pior, não é assim que a gente faz? Eu tentei vestibular uma vez, não deu certo, meu negócio não é estudar, eu até procurei um emprego um dia, o cara foi me voltar amanhã, mas eu vi na cara dele que não era para voltar, então não voltei, sem chance. Eu ia falar com ela que eu queria casar com ela, mas ela fez uma cara feia na hora, já não dá certo, meu destino é ser sozinho. Bartimeu me ensina que para escrever uma história de vitória, eu preciso aprender a enfrentar as circunstâncias contrárias e perseverar. Como é que você está enfrentando as suas circunstâncias, irmãos? Como é que você está enfrentando as circunstâncias contrárias a você? E você vai ver que o texto vai dizer, porque tanto Mateus quanto Lucas contam a mesma história, e vai dizer que os discípulos também disseram: cala-te. Era gente que tinha que dizer: rapaz, eu vou te levar até Jesus, e se você chegar perto dele, só a presença dele pode te curar. Mas os homens que eram para curar estavam dizendo: cala-te, ele tem mais o que fazer, fique quieto, para. Quantos de nós não temos sido paralisados na nossa vida, porque alguns dentro de nós mesmos estamos dizendo: não vai dar conta, você não vai conseguir. Mas querido, se você quer escrever uma nova história para a sua vida, hoje é o dia de dizer: Senhor, apesar das circunstâncias contrárias, eu não vou desistir até que a minha vida seja uma história nova diante do Senhor. Eu não vou desistir, ainda que eu me levante hoje e que amanhã eu tenha tanta dificuldade, e que depois de amanhã eu caia e tenho que me levantar de novo, eu não vou desistir até que a tua presença traga a mim uma nova história de vida, até que a minha família, a minha casa seja transformada por uma nova história. Eu não vou desistir, eu vou perseverar, Senhor. E Bartimeu começou a clamar, e a clamar, e a clamar, e a clamar, até que a gente aprende a lição seguinte: até que Jesus para. E quando Jesus para, ouve a voz de quem? Bartimeu. O homem estava gritando, irmão. Imagina aquele burburinho, multidão. Jesus não tinha megafone, não tinha carro de som, não tinha nada, era no gogó mesmo, na garganta. Como diria o bom paranaense, era na goela. E ele falando, a multidão correndo a ele também, a multidão falando, aquele converseiro. Mas Jesus ouve a voz de Bartimeu. Ele estava gritando alto: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele para. Quando Jesus para, a gente aprende uma lição maravilhosa. Eu vou sempre crer e esperar pelo milagre de Deus em minha vida. Amém, queridos? Repita comigo essa frase: Vamos de novo? Eu vou sempre crer e esperar pelo milagre de Deus em minha vida. Eu vou esperar e vou crer. A qualquer momento a minha vitória vai chegar. A qualquer momento a minha casa vai ser transformada pelo poder de Deus. A qualquer momento o meu marido vai entregar a vida a Jesus, a minha esposa vai entregar a vida a Jesus, os meus filhos vencerão as batalhas, os meus filhos vencerão os vícios e serão vidas transformadas pelo poder de Deus. Eu creio e vou esperar sempre pelo milagre de Deus na minha vida. Um dia eu ouvi uma frase, achei muito interessante, e a frase é a seguinte: das pessoas eu espero qualquer coisa, mas de Deus eu espero sempre o melhor. Das pessoas eu espero qualquer coisa, mas de Deus eu espero sempre o melhor. Eu vou esperar e crer. Deus vai ouvir a minha oração. Deus vai ouvir a minha oração. Mas há mais uma lição que eu aprendo com este homem. Essa é muito séria. A parte de clamar, a gente clama. A parte de esperar, a gente até espera e crê. Mas sabe, querido, eu aprendo com este homem que para escrever uma nova história na minha vida, eu preciso ter disposição para abandonar as velhas coisas da vida. Essa eu quero ouvir só os jovens. Vamos lá.
Vocês podem imaginar, irmão, mas tem muito jovem que já tem muita coisa velha para abandonar na vida. Não é verdade, galera? Tem muita gente nova com muita coisa velha para abandonar ao longo da trajetória. E Bartimeu me ensina o seguinte, olha para o texto. Quando ele ouve a voz de Jesus, ele diz, manda trazer o homem. E alguém vai dizer, ânimo, ele mandou te chamar. Patinho, pega esse negócio me incomodando também, filho, por favor. Não quero nada me incomodando aqui hoje. Isso. Muito obrigado. Leva o copinho também. Mas não demora, hein? Só vou começar quando você voltar. Vai. Bartimeu ouve a voz de Jesus. Quando Jesus manda chamá-lo, olha o que ele faz, irmãos. Olha para o texto aí. O texto diz no verso 50. E ele, lançando de si a capa. Ele tinha uma capa. Que capa era essa? Essa era a capa que mostrava que Bartimeu era um homem pobre e cego e que precisava de esmolas todo dia. Agora ele levanta, joga a capa e diz, Jesus mandou me chamar, então eu não preciso mais de nada que me prenda ao passado. Eu quero a partir de hoje começar uma nova história de vida. Hoje eu quero começar a escrever uma nova história. Escrevo uma nova história, jogando fora tudo aquilo que me prendia ao meu passado. Eu não preciso mais pedir esmola. Porque a gente dá esmola, irmão, para quem é pobre, tem um defeito na perna, no braço, é cego, está à beira do caminho, estupiado, arrebentado. A gente dá uma esmolinha, diz, meu filho, que Deus tenha misericórdia de você, e tchau. Agora, você vai dar esmola para um cara bonitão assim, igual a Patinho? Fique em pé, Patinho, por favor. Anda por aqui, faz um passeio assim. Não, normal, filho, vai, por aqui agora. Imagina você andando na rua, e o Patinho andando na rua. Olha... encontra comigo aqui, eu estou andando na rua. Aí encontro com ele, ele fala assim para mim: dá uma esmolinha. Dá uma esmolinha? Irmão, fala a verdade, você ia dar uma esmolinha para ele? Por quê, irmãos? Um homem saudável, bonitão desse, vai trabalhar, rapaz. É assim que a gente diria, não é? Ô filho, eu não acabei de bater, não, eu ia bater mais ainda. Você vai dar esmola para alguém saudável? Sim ou não, irmãos? Não, claro que não. Sabe o que Bartimeu estava dizendo? Deus, em nome do Senhor, eu lanço fora esta capa, porque eu não preciso mais de amuleto para viver. Eu sei que na tua presença eu vou escrever uma nova história de vitória. Eu vou começar a trabalhar, eu vou à luta, eu vou à guerra. Eu começo hoje um novo desafio. Se ele tivesse visto, tudo bem. Eu nunca vi, começo a ver agora. Não tem profissão nenhuma, mas eu vou aprender, porque eu quero escrever uma nova história de vida. É assim, irmãos. Muitos de nós não começamos a escrever uma história nova porque a gente está preso à velha capa do passado, da mendicância. A gente continua miserável, clamando por Jesus, mas continua miserável porque não joga a capa fora. Mas se você quer escrever uma nova história, eu quero desafiar hoje você a dizer: Deus, essa capa aqui que me prende de mágoa, de ressentimento, de vício, de desgraça, de rebeldia, de um coração duro, eu jogo fora hoje, porque eu sei que eu começo a escrever uma nova história com o Senhor. Eu sei que quando o Senhor disser, vem cá, vamos começar então, eu começo com o Senhor, porque ainda que seja uma luta difícil, em Jesus, você e eu somos muito mais do que vencedores. Amém, querido? Muito mais do que vencedores. Então, vamos terminar? Bartimeu nos ensina muita coisa boa. Você pode voltar vendo para mim lá? No primeiro slide, eu preciso reconhecer que com Deus é sempre possível recomeçar. E a gente vai ler essas declarações. Isso, aí. A partir daí, a gente vai ler essas declarações juntos para reafirmar no nosso coração, na nossa mente, esses princípios. Para escrever uma nova história. O que eu tenho que fazer? Vamos lá? Primeiro, Amém, querido? Não desista. É sempre possível recomeçar. E hoje é uma boa noite para a gente recomeçar. Segundo, eu preciso aprender a pontuar corretamente a minha vida. Amém. Terceiro, eu preciso estar
você leva vantagem, porque a graça de Deus está neste lugar, porque Ele está aqui hoje à noite. Quarto, vamos lá? Ainda que tudo diga não, eu não vou aceitar uma palavra do diabo de que o meu fim chegou. Eu só saberei que o meu fim chegou quando Deus disser: chegou o fim. Enquanto o diabo estiver dizendo chegou o fim, eu estou na pegada. Às vezes é difícil, eu não vou desistir. Quinto, aleluia. Sexto, e por último, vamos ver juntos? É preciso saber. O verso 51 diz assim: o que quer que eu faça? E ele logo respondeu: Senhor, eu quero ver. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. Quem não sabe para onde vai, qualquer direção basta. Mas eu sei para onde eu quero ir. Eu sei exatamente para onde eu quero conduzir a nossa história como família, a nossa história como igreja. Eu sei. Eu quero andar para que se cumpra em nós todas as promessas que Deus tem feito a nosso respeito ao longo da nossa trajetória. Eu não vou desistir. Deus vai escrever uma nova história a partir de nós. Último versículo de Lucas, que conta a mesma história, no capítulo 18, diz que imediatamente ele ficou bom, começou a enxergar, levantou-se, jogou a capa, seguiu a Jesus, e quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Deu louvores a Deus. O alvo para escrevermos uma nova história, querido, é testemunhar de como a graça de Deus nos alcançou, salvou e transformou. Marcelo vai cantar uma canção, nós vamos ouvi-la. Enquanto ele canta, eu quero que você aplique no seu coração esses princípios. Deus tem uma nova história para você, querido, a partir de hoje. Você não precisa mais ficar recontando as mesmas coisas ao longo da sua vida. A mesma história de tragédias, de dor, de perdas, de fracassos, de derrotas. A mesma história que a gente conta a vida inteira. Eu já tentei tantas vezes me recuperar, nunca dei conta. Eu já tentei tantas vezes ser um marido diferente, nunca dei conta. Eu já tentei ser um crente diferente, nunca dei conta. Hoje nós vamos não só virar a página, mas dizer: Senhor, a partir de hoje eu escrevo uma nova história de vida diante do Senhor.